Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente vai retornar para a nossa aula de associação de resistores. No primeiro horário, a gente trabalhou a associação em série e a associação em paralelo, certo? Resolvemos aí 3 questõezinhas no primeiro horário, e aí eu vou voltar a partir da 4ª questão. Não é isso? A gente ficou de responder essa 4ª questão, que fala sobre a associação de resistores em paralelo. Professor, o que ela quer da gente? Ela quer que você identifique uma das alternativas que se encontra errada, incorreta sobre a associação de resistores em paralelo. E aí, professor, o que a gente faz? Vamos lá, vamos analisá-la. Primeira questãozinha da segunda aula diz o seguinte. Primeira afirmativa. A corrente total do circuito é igual à soma das correntes individuais de cada resistor? Está correta ou errada? E aí? Na associação em paralelo. A corrente total do circuito é a soma das correntes em cada resistor? O que vocês acham? E aí? Vou querer saber a justificativa de vocês. Está correta? Está errada? Vamos para a letra B, então? Estão na dúvida na letra A? Letra B. A DDP em cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela fonte? Letra C. A resistência equivalente é sempre menor do que a resistência do menor resistor? E letra D, a corrente elétrica é igual em todos os resistores. E a letra E, se um resistor queima, a corrente elétrica que circula nos demais componentes do circuito não se altera. É isso que ele está dizendo na letra E. E aí, galerinha? O que vocês acham? Temos aí 5 alternativas. Vou deixar vocês pensando um pouquinho, tá? Vou te dar aí 2 minutinhos e a gente volta. 2 minutos.
Estamos de volta. Vamos então responder aí a nossa quarta questãozinha, tá? Ela vai dizer o seguinte: sobre um circuito que contém apenas a associação de resistores em paralelo, é incorreto afirmar que... Olha aí. Letra A diz o seguinte: a corrente total do circuito é igual à soma das correntes individuais. Tá correto. Lembra que eu falei para vocês que para a gente conseguir encontrar a corrente elétrica do circuito, a gente deveria pegar as parcelas de corrente que passam por cada resistor e assim encontrar a corrente total. Ela está correta e nós queremos a errada. Letra B. A DDP em cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela fonte. Recapitulando. A DDP em cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela fonte. Está correto. A DDP é a mesma em cada resistor. Então, por isso, você tem a DDP de cada resistor sendo igual à DDP da bateria. Letra C. A resistência equivalente é sempre menor do que a resistência do menor valor que o circuito contém. Correto também. Lembra que eu falei isso, né? A gente até achou no exemplo 3 uma DDP igual a 2, sendo que a menor... Perdão, a DDP não, a resistência igual a 2, sendo que a menor resistência era 4, né? Então, pegando a menor resistência dos resistores, você ainda acha a resistência equivalente num número bem menor também. Letra D. A corrente elétrica é igual em todos os resistores? Não. É a DDP. Então, nós temos o gabarito da letra D como correto. Galerinha aí de São Gonçalo acertou a nossa questãozinha número 4. A Érica também, né, tinha falado que era a letra D. E a letra E. Se um resistor queima, a corrente que circula nos demais componentes do circuito não se altera. Também está correto, tá? Letra E está fora aí da nossa alternativa. Então, finalizamos a quarta questãozinha e vamos para a associação mista de resistores, jovens. Professor, o que é uma associação mista de resistores? É um circuito que nós vamos observar características de associação em série e características de associação em paralelo no mesmo circuito, tá? Então, meus queridos, vamos analisar o circuito aqui da imagem e a gente consegue separá-lo em dois circuitos, né? Se você separar aqui, ó, você tem o R1 e o R2 fazendo uma associação em paralelo e você tem o R3 numa associação em série com os outros dois, né? O R1 e o R2, eles estão na associaçãozinha deles, em paralelo. Porém, o R3 está associado em série com eles. Então, ao mesmo tempo, você tem uma associação em paralelo e em série. Assim, você tem uma associação do tipo mista. Tranquilos? Belezinha? Meus queridos, essa outra associação na direita, a imagem da direita, representa melhor isso também. Aqui em cima, ó, você tem essas duas lâmpadas numa associação em série. Porém, essas outras duas estão associadas em paralelo, tá? Elas estão em fios diferentes. Então, a corrente se subdivide ao passar por essas duas lâmpadas. Beleza? Então, a gente tem aí, nesse caso, uma associação do tipo mista.
Professor, e aí o que é que eu faço? Como é que eu faço para resolver uma associação quando ela é mista? Você vai simplificar ao máximo o circuito, tá? Simplifique ao máximo o circuito. É isso que eu digo para vocês. Como é que nós vamos simplificar, professor? Na ordem. Primeiro você resolve a associação em paralelo. Olha aí. Primeiro resolva a paralelo. E depois a em série. Tá? Então, primeiro a gente vai resolver aqui, ó, a associação P, que é a associação em paralelo entre o R2 e o R1, perdão, entre R2 e R3. E aí você vai achar um único resistor entre eles dois. Depois, professor, o que que eu faço? O resultado da associação em paralelo, eu realizo uma série com o R1. Tá? Então, primeiro eu resolvo a associação P, transformo ela em um único resistor e associo em série com o R1. Beleza? Então, fica aí uma associação mais simples e aí eu consigo resolvê-la tranquilamente. Vou mostrar aqui para vocês nesse exemplo de número 5. Tá? Esse exemplo de número 5 aí você consegue resolvê-lo tranquilamente usando essas formas de associações que eu falei para vocês, tá? Então, primeiro você vai resolver a associação em paralelo. Procure aí a associação em paralelo da tela, da telinha. E agora, onde é que está a associação em paralelo? Está aqui, ó. Esses 3 resistores aqui. Aqui é uma associação em paralelo. Tá? Beleza? É porque, Érica, você primeiro tem que simplificar o circuito. O circuito em paralelo, ele é um circuito mais complexo. Então, ao simplificar o teu circuito, fica mais simples de você resolvê-lo. Tá? Não tem como você seguir essa ordem do primeiro mais simples para depois o mais complexo. Pode até ter, mas nesse caso aí não dá. Tá? Beleza? Então, primeiro a gente resolve a paralelo e aí a gente transforma ela nesse circuito aqui, ó. Aqui é o polo B, aqui é o polo A, e aqui eu tenho o resistor de 4 ohms, esse aqui também é um resistor de 4 ohms, e esse aqui é o resistor RP, que é o que nós vamos achar agora. Tá? Belezinha? Então a gente vai usar uma associação em paralelo, que eu tenho 3 resistores, cada um com o mesmo valor de resistência. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiramente, vamos encontrar o RP. Quanto vale o RP? Usa o casozinho especial, né? Se eu tenho resistores de mesma resistência, usa o casozinho especial. RP
é igual à resistência de 1 sobre o número de resistores. Ou você vai usar a regra geral, certo? Você pode usar a regra geral também. Exatamente, Érica. Pode ser a regra geral também. Vou fazer aqui pela regra geral também para você observar. Então, usando o caso especial, nós teremos R vale 4 e N vale 3, que são 3 resistores de 4 ohms. Então, fica nisso aqui, né? 4 sobre 3 ohms. Dá para ser pela regra geral também, professor? Pode sim também. Ficaria assim, ó. 1 sobre RP. Vou até colocar aqui logo, ó. Usando regra geral. Usando regra geral. Ficaria como? 1 sobre RP é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Porque todos eles têm 4 ohms de resistência, né? Todos eles possuem 4 ohms de resistência. Então, ficaria 1 sobre RP. 4 é o denominador comum. E 3 seria o valor do numerador. Como eu quero achar a resistência equivalente, eu inverto esses valores, né? E assim eu encontro que a resistência em paralelo é igual a 4 sobre 3 ohms, do mesmo jeito que eu tinha encontrado antes. Então, de uma forma ou de outra, vai dar 4 sobre 3. Né? De uma forma ou de outra, vai dar o mesmo valor sempre. E agora, o que a gente faz? O segundo passo da questão é a gente encontrar a resistência em série. Vou mostrar para vocês como é que ficou o meu circuito. Meu circuito ficou assim, né? B, A, aqui eu tenho 4, aqui eu também tenho 4, e aqui no meio eu tenho o RP que vale 4 sobre 3. Esse é o meu circuito atual. Eu tinha aquele circuito enorme, que era esse da esquerda, e ele se transformou no da direita, que é o mesmo que eu escrevi lá na outra telinha. Certo? E aí, professor, o que eu faço? Eu vou usar uma resistência equivalente em série. Eu somo todas as resistências, exatamente. 4 mais 4 mais 4 sobre 3. Tá? E aí eu faço o quê, professor? Uso o denominador comum. O MMC. Dá quanto? O MMC desses 3 denominadores. 1 e 3. Dá o próprio 3. Tá? O MMC é o 3. Então fica 3 dividido por 1, 3 multiplicado por 4, dá 12. Mais 3 dividido por 1 dá 3, multiplicado por 4
12 novamente. Mais 3 dividido por 3 dá 1. Multiplicado com 4 dá o próprio 4. E aí, jovens? Continuando aqui, eu tenho 24 mais 4 dá 28. Isso dividido por 3. E agora? 28 por 3. Dá exato, né? Aproximadamente 9, né? 9,3. Beleza? Então, é dessa forma que você vai responder. Tá? É dessa forma que você vai responder. Perfeito? Professor, e agora? Como é que fica o meu circuito? Fica só um único resistor cujo valor dele é 28 sobre 3 ou 9,3. Pronto. É assim que você vai resolver a tua questãozinha envolvendo a associação de resistores mista, né? Associação mista de resistores. Prontinho? Então, simplifiquei o meu circuito de forma que ele gere um só resistor, tá? Beleza, meus queridos? Vou te dar um timezinho, tá? 1 minutinho para cada tela e a gente volta depois desse time. 1 minutinho.
Vamos lá. Continuando aqui a nossa aula, né? Já respondemos aqui alguns exemplos, passando aqui a resoluçãozinha da nossa questão. Temos aqui esse exemplo número 6 também para resolver. Ele diz assim: observe a associação de resistores a seguir. Determine a resistência equivalente da associação. Então, você tem aqui os polos AB, como a gente já observa sempre nas nossas questões. E, se você perceber, tem duas maneiras diferentes de organizar esses três resistores. Eu tenho uma associação em paralelo, inicialmente, porque eu tenho dois resistores em fios diferentes, né? Então, ali você vai ter duas correntes elétricas diferentes e depois você tem um resistor único, sozinho ali do lado. Então, você primeiro tem uma associação em paralelo e aqui ao lado você tem esse resistor em série com os outros resistores. Bom, o que é que a gente vai fazer primeiro? A gente primeiro simplifica o circuito resolvendo a associação em paralelo, isso mesmo. Então fica assim, a gente resolve primeiro os resistores de 30 e de 20 ohms, tá? Então primeiramente o nosso foco é achar o RP entre eles, ou seja, o resistor em paralelo entre eles, tá? Que eu posso usar a regra geral ou posso usar o caso especial. Vou fazer das duas maneiras, tá? Usando o caso especial, o que a gente vai encontrar? Vamos encontrar que o resistor equivalente em paralelo é a resistência do primeiro vezes a resistência do segundo dividido pela resistência do primeiro mais a resistência do segundo. O professor não estava lembrando desse caso especial, não. Sim, lembra que eu tenho dois resistores em paralelo. Então, eu posso usar o produto pela soma, né? É o caso especial quando eu tenho dois resistores apenas. E aí ficaria o quê? A resistência do primeiro é 20 vezes a resistência do segundo, que é 30. Dividido pela resistência do primeiro, que é 20, mais a resistência do segundo, que é 30. Não é isso? Então fica 20 vezes 30, 600. Dividido por 20 mais 30, que é 50. Cancela 0 com 0. Resistência em paralelo será 60 dividido por 5. E aí? Deu certo? 60 dividido por 5 dá 12, né? Vamos ver pelo formato da regra geral. Bora lá? Ver se bate com esse resultado do caso especial. Regra geral. E aí, jovens? Regra geral. 1
sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre a resistência do primeiro mais 1 sobre a resistência do segundo. Não é isso? Denominador comum de 30 e de 20. Quanto é? Denominador comum é o produto dos dois, né? Denominador comum é o produto dos dois. Então é 600. 600 dividido por 20 dá 30. Multiplicado por 1 dá o próprio 30. 600 dividido por 30 dá 20. Multiplicado por 1 dá o próprio 20. Então fica 20 mais 30 dividido por 600. Ok? Então 1 sobre RP é 50 sobre 600. Inverte como eu faço, né? Inverte numerador com denominador. Do outro lado também, para manter a equivalência. Então, a resistência em paralelo é igual a 600 sobre 50, que dá 12, também da mesma maneira. Tá? E agora, professor? Tá? E agora? Não, mas a gente não faz soma simples. Tá? A gente não faz pela soma simples, não. Por quê? Porque é em paralelo. Né? Em paralelo. Beleza? Soma simples é em série. Exatamente. E aí, jovens, o que a gente vai realizar agora? A gente vai para a segunda parte, segunda etapa, que aí sim a gente usa a soma simples, que é para encontrar o RS. Não é isso? Antes, o meu circuito, ele era algo parecido com isso. Deixa eu desenhar aqui o meu circuito. Ele era algo assim, tá? Aqui eu tinha 20, 30, e aqui, deixa eu ver, 50, né? E aí ele se transforma em algo parecido com isso aqui. Aqui fica 12 e aqui permanece 50. Correto? Observa, eu tenho os dois polos aqui nas extremidades, ó. Então, se os meus resistores estão entre os dois polos e os pontos de conexão deles estão entre si, né? O resistor de 12 está conectado diretamente no resistor de 50, então eles estão em série. Assim, eu só preciso realizar uma soma simples. 12 mais 50. Então, a resistência equivalente em série é 62 ohms. Então, para substituir aquele circuito inteiro, o lá de cima ali, eu só preciso usar um resistor de 62 ohms. Que resolve o meu problema. Correto?
prontinho, né, gente? Finalizamos aí mais um exemplo. Vou dar o timezinho para vocês, tá? Desde o enunciado até o final da nossa resolução. Então, vou dar 1 minutinho em cada tela e a gente volta já já. Muito bem, jovens. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vai ser com vocês, tá? Vou deixar aqui algumas questõezinhas, beleza? E aí vocês vão tentar responder essas questões, beleza? A gente já falou de toda a parte teórica. Vou deixar um tempinho para vocês responderem. E essas questões são atividades complementares para a gente observar como foi o andamento da aula, né? Para saber se vocês compreenderam, se conseguiram compreender cada tópico que a gente passou e agora aplicar os conhecimentos que a gente adquiriu durante a aula, né? A gente falou das 3 associações, da associação em série, da associação em paralelo, da associação mista
e todas as questões que eu vou colocar agora para vocês vão estar aplicando esses conhecimentos, tá bom? Vou te dar 2 minutinhos nessa questãozinha e depois eu volto com a resolução dela, beleza? 2 minutinhos na tela. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Primeira questãozinha diz o seguinte. 3 resistores ômicos e idênticos são ligados em série e conectados a uma bateria de 60 volts. Então, tem um gerador doando essa energia que vai proporcionar uma corrente elétrica e que essa corrente elétrica vai percorrer esses 3 resistores. Sabendo que a corrente elétrica que os atravessa é igual a 0,5 amperes, a resistência elétrica de um desses resistores é igual a... Galerinha, eu mostrei para vocês a base de onde partia a expressãozinha da associação em série. Então, você vai usar aquela representaçãozinha. Tá? Você vai usar aquele pensamento que eu mostrei para vocês lá na associação em série para resolver essa questão. Tá bom? Então, você vai pensar no seguinte. Professor, eu tenho uma bateria de 60 volts que está produzindo uma corrente elétrica de 0,5 amperes. Os resistores, eles possuem uma resistência R, tá? Uma resistência que eu não sei qual é, mas que é idêntica, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, se são 3 resistores, eu vou falar que o R1, o R2 e o R3, ambos têm a resistência R, tá? Você pode chamar de X, de Y, de qualquer incógnita, certo? Mas tem que partir desse princípio. Os 3 possuem a mesma resistência R. Beleza? Show de bola? Professor, então a gente vai pensar no seguinte. A associação em série, ela tem como característica
a resistência equivalente ser a soma das resistências parciais. Então, se eu quero determinar qual é essa resistência de um deles, eu tenho que descobrir quem é esse R. Certo? Então, o primeiro passo da minha questão é descobrir quem é a resistência equivalente. A resistência em série. Ela vai ser quem? Essa resistência em série. Como é que nós calculamos essa resistência em série de resistores? É a soma do R1 mais o R2 mais o R3. Porém, todos eles têm a mesma resistência, que é R. Então, fica R1 igual a R, R2 igual a R, R3 igual a R. R mais R mais R é igual a 3R. Correto? Então, essa é a resistência total. Essa é a resistência equivalente desse circuito. Vou substituir isso aonde? Na minha lei de Ohm, para descobrir qual o valor de R. Só de R. Eu descobri quem era o RS. Quem é o RS, professor? É resistência equivalente em série. Mas qual o valor só de R? Certo? Qual o valor da incógnita? Aí você usa a lei de Ohm. A DDP total do circuito, ela é igual à resistência em série, que seria a resistência total do circuito, vezes a corrente I do circuito. Perfeito? Quem é a DDP total? 60. Quem vale a resistência total? 3R. E o I vale 0,5. Não é isso? Então vai ficar 3 vezes 0,5. 1,5, não é isso? 1,5R. Igual a 60. Confere. Esse 1,5 passa dividindo, pessoal. Esse 1,5 passa dividindo. Então, ficaria 60 sobre 1,5. Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? 40, não é não? Beleza? Então, gabarito letra C. Professor, se eu quisesse chamar esse R de X, pode. Se você achar que tem R demais na questão, pode trocar esse R por X. Não tem nenhum problema. Ó, você quer achar esse Xzinho aqui. Vou até colocar de preto para dar o destaque da questão, né? O foco da sua questão era achar esse X, que é a resistência elétrica de um desses resistores. Por lógica, né? Você usou a lógica, né, Érica? Se você pensar o seguinte, cada resistor ele vai receber 0,5, né, de corrente elétrica. 0,5 de corrente elétrica. Então, pela lógica, o total do circuito seria 1,5, se eu tenho 3 resistores, né? Então, 60 dividido por 1,5 dá os 40 que a gente encontrou. É isso?
Vamos lá, pessoal. Vamos lá para a próxima questão. Segunda questãozinha do Enem. Ele diz assim: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encosta até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então você vai observar essa imagem agora, que vai representar o circuito onde a pessoa está pressionando o dedo. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque em que fecha o circuito no ponto A? Então, ele vai te dar aí dois pontos, o ponto A e o ponto B, e ele vai te dar diversos resistores, cada um com a resistência de 4 kΩ. Perfeito? Jovens, ele quer fechar o circuito no ponto A. Ele quer que a pessoa toque na tela no ponto A. Então, ela vai fechar esse pontinho aqui. Se ela vai fechar esse ponto A, o ponto B é desprezado. Então, eu não tenho necessidade de usar esse último resistor. O meu circuito, basicamente, vai ser esse amarelinho aqui, ó. Só isso vai ser meu circuito. Professor, aquela partezinha que tem um ponto B, eu desprezo? Sim. Ele não vai tocar no ponto B, ele vai teclar no ponto A. Certo? Aqui eu tenho um circuito misto de resistores. Perfeito? Eu tenho um circuito misto de resistores. Onde a minha corrente elétrica ela passa por esses dois de forma dividida, correto? E ela volta a ser total nesse último aqui. Certo? Então, aqui eu tenho I1, I2, e aqui eu tenho I total. Ou só I. Então, primeiro eu tenho que achar a equivalência dos dois primeiros resistores e depois nós vamos associar o último resistorzinho lá de baixo. Se eu tenho apenas dois resistores, jovens, vamos fazer aqui bem rápido, ó. Resistência em paralelo. Com dois resistores, eu uso o caso especial. Produto pela soma. 4 vezes 4 sobre 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. Então, a resistência em paralelo será 16 sobre 8, que dá 2 kΩ. Fiz a primeira parte. A primeira parte era achar a resistência em paralelo. E a resistência em série? É a segunda parte. Foi o que sobrou, né? Esses dois aqui, eles se uniram e viraram um resistor de 2 kΩ. E agora vai ficar uma série, uma associação em série, entre o resistorzinho de 4 kΩ e o RP. O RP, ele vale 2. Então, fica
4 kΩ mais 2 kΩ. Que dá um total de 6 kΩ. Beleza? Finalizamos aqui a nossa aula, galerinha, marcando o gabarito da letra C. Show de bola? Obrigado pela presença de todos vocês, pela participação, tá? Já já uma aula top de biologia, com o cara da biologia, tá? Cantor nato, beleza? E a gente se encontra na próxima aula, galerinha. Já já o professor Técio aqui com vocês. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, jovens!